Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. E queremos dar aqui continuidade às gravações do livro do Apocalipse de Jesus Cristo. Nós chegamos agora falando sobre as duas testemunhas, que está em Apocalipse 11, versículo 3 ao 14, que diz: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de panos de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo das suas bocas e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm a autoridade para fechar o céu, para que não chova durante dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá, e matará os seus cadáveres, ficando estirados na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, as tribos, as línguas e as nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas, pois 3 dias e meios, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram aos que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, o espírito de vida, vinda da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre seus pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu na nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas. E deram glória a Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis aqui, sem demora, vem o terceiro ai. Amados ouvintes da palavra de Deus, para início de conversa, nós devemos lembrar que sobre essas duas testemunhas, que o Senhor enviou do céu à terra e diz: haverão de dar testemunho de Deus aqui. Trazendo hoje para os nossos dias, quem é a testemunha fiel e verdadeira de Deus aqui na terra, senão Cristo Jesus? Por intermédio de quem? Da sua igreja, santa e imaculada, sem ruga, sem manchas do pecado. Mas para esses dias de grande tribulação, obviamente, essas duas testemunhas, elas virão nesse período da grande tribulação, onde a grande tribulação estará de forma calorosa, ferrenha, fazendo perseguição aos escolhidos de Deus. E será tempos de grande tormenta, de grande sofrimento. Devemos, no entanto, analisar também o aparecimento das duas testemunhas no contexto da 6ª trombeta. Elas surgem enquanto a cidade santa, que é a Jerusalém, é calçada aos pés pelos gentios durante 42 semanas. Isso está em capítulo 11, versículo 2 de Apocalipse. Aí apresenta-se logo a pergunta: que são estas duas testemunhas? A curiosidade aqui é espantosa, porque essas duas testemunhas, ela tem poder de cerrar os céus, de parar também com a fonte das águas. Elas têm um poder divino, e o que é absurdo aos olhos dos homens. Em primeiro, devemos ficar claro aqui que para nós, e para o que João não as vê em uma visão, como afirmam alguns comentadores das Sagradas Escrituras. Muito pelo contrário. Essas testemunhas descritas pelo apóstolo João e também o outro anjo, no capítulo 10, versículo 1, que alguns comentadores afirmam que é Cristo Jesus, este outro anjo poderoso, este outro anjo forte, né?
muitos afirmam em dizer que é o próprio Jesus Cristo. Fica aqui na subjetividade, porque anjo é anjo, arcanjo é arcanjo, serafim é serafim, querubim é querubim, e Jesus Cristo não é nenhuma dessas coisas. Ele é o Filho de Deus, né? A testemunha fiel e verdadeira. Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é o Emanuel de Mateus, o Deus está conosco. Ele é o pão da vida, e que come esse pão jamais terá fome. Ele é a água da vida, e quem bebe desta água jamais terá sede. Ele é o bom pastor, que deu sua vida por amor das ovelhas. Jesus Cristo, ele é também o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é tanta coisa, né? E, enfim, ele é tudo em todos, como diz o autor da epístola, né? Paulo, apóstolo Paulo. Então, Jesus é tudo, né? No sentido personificado, onde ele tem seus atributos. Ele é Deus verdadeiro. E João, capítulo 5, versículo 20, 21, né? Arcanjo, anjos, são seres, criaturas, né? Que foram criadas pelo próprio Senhor. Agora, afirmar que este outro anjo seja Jesus é algo que fica um tanto a desejar, não desfazendo de quem assim comente, mas esta é a verdade. Bem, mas vamos ver aqui o que descreve, né, essas duas testemunhas. E, frequentemente, os acontecimentos dos tempos finais, com as duas testemunhas, a gente podemos ter certeza que são descritas aqui, como também as dos capítulo 7, versículo 14, e capítulo 9, versículo 16. E admitam-se a sequência cronológica desses acontecimentos. E que, de forma resumida, são mostrados os detalhes de acontecimentos que são descritos somente no 13º capítulo de Apocalipse. Sua carreira de testemunhas entende-se, no entanto, que por diferentes visões e que contém fatos que nos são relatados somente mais tarde. E que também essas duas testemunhas são tão especialmente destacadas aqui em Apocalipse. É uma prova extraordinária e de grande importância e relevância das atividades delas, as quais elas terão aqui no período tribulacional. E que nessa era, antes do arrebatamento da igreja, essas duas testemunhas, elas são preparadas pelo Senhor Jesus Cristo lá na eternidade. E elas tomarão uma posição mais tarde, diante do período da grande tribulação. Pois como pessoas podem crer se não ouvirem a pregação, é para isso que elas virão, para pregar, para fazer notória a palavra de Deus aqui na terra. Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 10, versículo 14, ele fala exatamente dessa forma. As testemunhas de Jesus Cristo têm essa posição mais importante, pois como as pessoas podem crer se não ouvirem a pregação? Né? Essa, na verdade, é uma responsabilidade que essas testemunhas terão de dar aqui testemunho de Cristo Jesus, nosso Senhor. E que também elas aparecem exatamente no meio do Apocalipse, testemunhas de Jesus Cristo, as quais são uma prova da realidade e do poder do Senhor aqui entre os povos e as nações rebeldes. Exatamente nesta ordem, para a nossa era que se antecede, sereis minhas testemunhas. Isso está em Atos dos Apóstolos. Quando aparecem ídolos, as testemunhas de Jesus têm que anunciar sua mensagem, tanto mais de forma clara e em grande potencial de Deus na vida delas. E que se trata dessas duas testemunhas, repetidas vezes, por 3 vezes aqui no versículo 3, essas duas testemunhas também, versículo 4, essas duas testemunhas, né, são os 2 candeeiros, né, os 2 candelabros, castiçais, envia suas testemunhas em duplas. É um princípio de Deus, principalmente quando há uma tarefa árdua, assídua, difícil a cumprir. Moisés e Arão, Josué e Caleb, Zorobabel e Josué, Pedro e João, e assim sucessivamente. Nós temos, dentro das Sagradas Escrituras, que Deus envia de 2 em 2. Da mesma forma como na sua grande comissão dos 70. Na minha opinião, diz o seguinte a palavra de Deus: darei as minhas 2 testemunhas. Isso significa, então, que não haverá mais outras testemunhas em Israel. Desse modo, constatamos que se trata realmente de pessoas e não do Antigo e do Novo Testamento, como diz alguns intérpretes. Como nós podemos constatar também que elas produziam o que quer dizer profetizar. Não se trata de algo espetacular, mirabolante, algo que seja aos nossos olhos surpreendedor, mas sim para aqueles que aqui ficarem, né? E que isso significa algo a dizer que aquilo que se sabe da parte de Deus. Nossa mensagem hoje atual é a força de penetração que somente na medida em que temos certeza interior das coisas que virão
Com grande poder, os apóstolos testemunharam a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Atos capítulo 4, versículo 33, e que, de acordo com a certeza que tinham da sua ressurreição, nós podemos dizer que somos testemunhas de Jesus. A igreja é a verdadeira testemunha para os dias atuais, porque temos a certeza da vida eterna. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Por isso, meus amados irmãos, não podemos ficar com uma certeza subjetiva, deixando sair pela tangente algo daquilo que Deus de fato quer falar à sua igreja nos dias atuais, e que com certeza ele usará dessas duas testemunhas naquele período da grande tribulação. E que, na verdade, torna-se objetiva a mensagem de Deus. E isso ela tem um correspondente aos planos de Deus para a salvação daqueles dias, aonde todo aquele que confessar o nome do Senhor haverá de ser salvo de forma bem pessoal. Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, onde afirma o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Essas duas testemunhas do livro de Apocalipse, elas estão de forma contínua diante do Senhor. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Versículo 4. Se nos mantivermos rigidamente atingidos ao texto, atinados à palavra de Deus, essas duas testemunhas já se encontravam diante do Senhor quando João ouviu a respeito delas pelo Senhor. E que esse segredo de cada atividade abençoada consiste em estarmos continuamente diante do Senhor. O versículo 4, de fato, mostra quem são essas duas testemunhas. Que essas duas oliveiras e dois candeeiros, elas são forma de um cumprimento final da visão profética de Zacarias. Tomou o anjo que falava comigo e me despertou com um homem que é despertado do seu sono e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candeeiro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candeeiro, junto estes duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra do lado esquerdo do vaso de azeite. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 1 e versículo 6. O primeiro cumprimento dessa visão são as duas oliveiras, Zorobabel e Josué. O cumprimento final são as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11. Mas o que falta nas duas oliveiras de Apocalipse 11? O candelabro, a menorá. Aí recebemos novamente uma visão da situação em que Israel se encontra durante o domínio do anticristo. Israel entrará então incorporado ao império mundial da besta, mas faltará o atual emblema do Estado. Então, o mundo estará sob o domínio da besta. E haverá somente uma bandeira, um emblema, um sinal da besta, ou seja, o número do seu nome, que é 666, capítulo 13, versículo 18. Mas isso significa que então será noite em Israel sobre todos os aspectos, que então Israel então estará realmente incorporado ao império mundial anticristão. É provado pelo fato de que, conforme os versículos do versículo 10 do nosso capítulo 11, todo o mundo participa da alegria pela morte das duas testemunhas, como mártires em Jerusalém. Assim, temos o versículo 9. Então, muito dentre os povos, as tribos, as línguas, as nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. E então permitem que esses cadáveres sejam sepultados. O que diz-nos a palavra do Senhor no versículo 10. O que habita sobre a terra se alegram por causa da morte das duas testemunhas de Deus. Realizarão, então, festas e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. É verdade, amados irmãos, que os milhões de habitantes das terras verão os cadáveres das duas testemunhas de Deus em plena praça de Jerusalém, por meio de canais de televisões, da internet. Isso está de forma bem patente aos nossos olhos. Mas isso
nós temos que estarmos sob uma indicação do poderoso efeito mundial da atividade das duas testemunhas. Deve-se notar que elas não aparecem na era do evangelho atual, ou daquele evangelho em que aqueles que se convertem à palavra de Deus estarão pregando, mais aqueles 144 mil filhos de Israel, os santos do Senhor. Elas são, de fato, servos de Deus, de uma outra classe. Elas estão vestidas de pano de saco. Isso é, exortam ao arrependimento, pois o reino dos céus se aproxima. Essas duas testemunhas recebem uma tríplice designação. A primeira designação, na verdade, elas são profetas, homens, através dos quais Deus fala. A segunda designação, elas são oliveiras, homens cheios do Espírito Santo de Deus. E por terceiro, elas são cordeiras, homens que refletem a glória de Cristo que está voltando. Não sua própria santidade, mas a santidade do Deus Todo-Poderoso. Como profeta, elas anunciam o reino que inicia o verdadeiro rei que há de vir. No capítulo 10, nós já vimos aqui isso de maneira tão impressionante, de maneira tão extraordinária, de maneira tão poderosa, quando o outro anjo forte, que alguns escritores dizem que é Cristo, e que provavelmente, talvez o seja, diz, põe-te em seu pé direito sobre a terra e o pé esquerdo sobre o mar, assumindo a posse da herança. Agora, essas duas testemunhas como oliveiras são poderosas, mensagem que é de enorme e irresistível força espiritual. Quem as ouvir pregando, arderá em seus corações o desejo, a vontade de aceitar a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. E elas estarão aqui durante 260 dias, que Jesus Cristo é vencedor, pois dura, e durante esse tempo, o anticristo tem que reconhecer continuamente sua impotência diante de Jesus Cristo, na pessoa dessas duas testemunhas. E ele não pode tocar as testemunhas enquanto elas não tiverem completado a sua tarefa. Pelo contrário, diz-nos a palavra, se alguém sequer pretende causar-lhe dano, sai fogo das suas bocas e o devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Versículo 5. Agora, essas duas testemunhas, como candeeiros ou castiçais de Deus, elas revelam como uma única luz nas trevas o pecado e a corrupção. Isso produz terríveis tormentos de consciência para todo o mundo. Não é preciso ter uma imaginação bem fértil, bem aguçada, para avaliar quanto a besta, quanto o anticristo, quanto o falso profeta, eles estarão aqui embrutecidos, mas maniatados, pois eles não têm domínio sobre essas duas testemunhas de Deus. E com ela, todo o mundo do anticristo estarão a odiar as duas testemunhas do Senhor. É como hoje, você chegar para determinadas pessoas de movimento LGBTs e pregar as verdades de Deus, que serão como comichão aos seus ouvidos, como diz o apóstolo Pedro. Eles não aceitarão, eles rejeitarão, eles odiarão. Como de fato esses movimentos LGBTs hoje odeiam o movimento cristão, de pregar e de denunciar contra o pecado deles. Assim será também para aqueles dias das duas testemunhas do Senhor. Mas assim como o nosso Senhor não pôde ser tocado pelo inimigo durante 3 anos do seu ministério aqui sobre a face da terra, porque seu tempo ainda não estava cumprido e sua tarefa ainda não estava completada. Assim também, as duas testemunhas do Senhor não podem ser tocadas durante 1260 dias, o que corresponde a 3 anos e 6 meses. Por metade da grande tribulação. Amados ouvintes, paremos por aqui. Fica aqui essa primeira parte sobre as duas testemunhas e que daremos continuidade em uma segunda e última parte. E assim encerraremos a mensagem de Apocalipse, capítulo 11, do versículo 11, aliás, do versículo 3, em diante, onde nós estaremos falando ainda sobre as duas testemunhas. A paz do Senhor Jesus, este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos, e quero deixar-vos aqui o meu abraço cristão e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém.